Neste ano, o Seminário de Formação Sindical do SINTAGE teve como foco o papel dos servidores no combate à retirada de direitos que vem acontecendo no Brasil. Com o tema O Servidor Público no Mundo do Trabalho, o evento trouxe nomes de peso para falar aos servidores do Judiciário baiano sobre a atual conjuntura política e os ataques ao serviço público. O encontro contou com palestras do teólogo e professor Leonardo Boff, que realizou a abertura do seminário, da deputada federal Alice Portugal, da socióloga e professora Graça Druck e do advogado Cacau Pereira. As palestras foram intercaladas com debates em que os trabalhadores puderam colocar suas opiniões e fazer perguntas aos convidados. Qual a avaliação que você faz da palestra do professor Leonardo Boff? Olha, a avaliação o melhor possível. Acho que ele trouxe um banho de conteúdo para a gente, de posição, de experiência. Durante a fala, alguém disse que, acho que foi o presidente da CUT, falou que é um farol para o movimento social. Eu acho que a palestra foi nesse sentido mesmo, de apontar o caminho para que a gente, enquanto movimento sindical e social, possa seguir agora nesse momento conturbado da nossa democracia e do nosso país. Bom, primeiramente, elogiar a postura do SINTAGE em trazer uma pessoa com o nome de Leonardo Boff. Uma pessoa que todos nós estudamos, todos nós lemos, todos nós apreciamos a intelectualidade, né, o conhecimento que Leonardo Boff tem. Um rapaz que já esteve em todos os países do mundo praticamente, com todos os líderes políticos, econômicos, né, com o Dalai Lama, enfim. É uma pessoa que tem um conhecimento fantástico para apresentar. E a gente participar de uma palestra, de um seminário com Leonardo Boff é gratificante. Essa crise política que nós estamos vivendo, onde faz parte o capital financeiro, que é o que mais interessa para a elite, o pessoal que tem o capital, o dinheiro, né, os ricos desse país, e que também são patrocinados pelos capitais financeiros dos outros países. E como ele frisou bem ontem, aquele golpe que nós passamos, que nós sofremos, um golpe midiático, um golpe da elite econômica, um golpe jurídico e principalmente, como foi falado, um golpe parlamentar. A gente em 64 viveu o golpe militar e a gente passou agora pelo golpe parlamentar, como foi frisado perfeitamente ontem por Leonardo Boff. Foi um grande privilégio poder ouvir uma pessoa com tamanho conhecimento de mundo, um tamanho conhecimento de sistema político, não é? E vendo o que está acontecendo no pós-impeachment de Dilma nesse país, né? Com tantas questões e ainda mais, com a perda de direitos dos servidores públicos nesse momento. A gente tem vivido um cenário de muito retrocesso. O povo brasileiro vem perdendo muitos direitos, a legislação trabalhista vem sendo atacada. E apesar da esquerda vir realizando várias mobilizações e está expondo toda essa situação, ela tem perdido a disputa do discurso na sociedade. Eu gostaria de saber como o senhor acha que o movimento organizado de trabalhadores poderá reverter essa situação? Eu acredito que de cima não vem solução nenhuma. Vem sempre mais do mesmo e pior. Eu acredito na articulação dos movimentos sociais, junto com políticos que têm raiz popular, para fazer grandes manifestações, ocupar as ruas e praças. Parece que o tempo não amadureceu ainda, mas vai chegar um momento que isso vai ser inevitável, que vão querer uma mudança nessas políticas e nesses ajustes que são todos antipopulares, contra os direitos conquistados por mais de 30 anos, eu diria até desde o tempo de Vargas. Isso é inaceitável. Se houver eleições, nós temos que marcar essas pessoas para negar-lhe voto, escolher realmente representantes que representem os anseios do povo e não os interesses das empresas que pagaram suas campanhas. Então eu acho que a chave toda é povo, movimentos sociais organizados, que de baixo para cima criam uma pressão muito grande, quem sabe, um cerco a Brasília e fazer como os argentinos, que se vaiam todos, que vão todos embora, porque eles usurparam o poder, o presidente só tem 3% de apoio e mostra a ilegitimidade da sua função, e o povo brasileiro é o portador do direito político e é o portador originário de todo o poder do Estado. O
O servidor público, bem como o serviço público, vem sendo bastante atacado através de projetos políticos, através da disputa do discurso na sociedade. E, em muitos casos, os servidores não estão conseguindo contrapor esse discurso com eficiência. Como a senhora acredita que isso pode ser feito? Que os trabalhadores do setor público podem reverter esse discurso de que servidor não trabalha, de que o serviço público é ruim por natureza? Bom, primeiro eu acho que faz parte dessa era que nós estamos vivendo esse desmonte dos serviços públicos, essa campanha que existe hoje, tanto por parte dos governantes atuais aqui no país, como da grande imprensa, de desqualificação do funcionalismo público, né? Ele é tido, ele virou um vilão. Ele é tido como privilegiado, ele é tido como preguiçoso, ele é tido como alguém que não tem nenhuma preocupação, né, com a sua produtividade, com a sua atividade eficiente no trabalho e assim por diante. Então há uma campanha que já vem de algum tempo e agora com uma força muito maior, apoiada dos meios de comunicação, que é típico, eu acho, de uma era e de um tipo de Estado que a gente está vivendo, que tem como referência um conjunto de valores e de princípios do neoliberalismo. Ou seja, o Estado social, um Estado democrático, né, um Estado em que haja realmente, efetivamente, serviços públicos oferecidos à sociedade, ele não é compatível com os princípios neoliberais, que são os princípios que enaltecem a atividade privada, o mercado e tal. Então nós vivemos uma situação que o Estado no Brasil vem sendo privatizado aos poucos, né? Um dos meios que eu tenho estudado, inclusive, é a privatização do Estado através dos processos crescentes de terceirização. E há uma substituição, inclusive, do funcionalismo público por trabalhadores terceirizados, trazendo para dentro do serviço público uma lógica privatista, né? Uma lógica mercadológica, que não pode ser essa lógica que funciona o serviço público brasileiro, né? Os servidores públicos não são servidores de nenhum senhor, de nenhum mercado, de nenhuma empresa. Os servidores públicos são servidores da sociedade, que precisa, inclusive, desses serviços. Por isso que eu acho que os servidores públicos, em geral, as suas organizações, não vão poder responder sozinhos a essa campanha de desmonte e de desmoralização do funcionalismo público. Eu acho que a única forma de fazer frente a isso, ter uma resposta consequente, é se aliando aos setores que precisam do serviço público. Então, acho que não é pelos sindicatos, né, sozinhos, corporativamente, que se pode responder a isso. Tem que ser respondido com a articulação, com a organização, com setores que usam e que precisam dos serviços públicos. Nós temos que ir às comunidades em geral, conversar, explicar o que está acontecendo e chamá-los para defender, né, o serviço que eles precisam, que nós, né, como funcionários públicos, precisamos atendê-los. A gente vem vivendo um cenário de muito retrocesso, de grande retirada de direitos. De que forma essa situação de crise política, institucional e econômica que a gente vem vivendo no Brasil atinge mais duramente o servidor público? Na verdade, a gente vive um processo de ataques e de destruição do serviço público, e que não ocorre só no Brasil, tem uma escala internacional já há algumas décadas. A resposta às crises capitalistas, que são cíclicas, elas têm levado inevitavelmente a um ataque aos direitos sociais, ao papel do Estado na economia ou provendo determinados direitos, e o Brasil não está fora dessa realidade. Só que nós estamos vivendo, de certa forma, uma quadra dramática, porque nós vivemos um país cuja desigualdade social é muito grande e o papel de um serviço público é muito importante. Na área da educação, na área da saúde, na área da previdência, da assistência social, na prestação dos serviços de várias áreas. Então, de fato, é uma situação preocupante que exige das forças sociais que defendem um Estado mais atuante, que esteja a serviço das classes mais pobres, uma intervenção e uma postura nessa situação que nós estamos vivendo. A gente vive vivendo um cenário de muito retrocesso, de muita retirada de direitos. E eu gostaria de saber, para você, qual a importância de eventos de formação sindical nesse cenário atual? Esses eventos, eles são indispensáveis. Vivemos um momento de grave ferimento contra a democracia, de entrega das riquezas nacionais, de quebra da natureza soberana do Estado brasileiro, e os servidores estão no epicentro desse furacão.
Lamentavelmente, hoje é fundamental formar sindicalmente, formar a sociedade do ponto de vista da cidadania, para que ela se aproprie dos seus direitos e, com essa sensação de pertencimento, erguer a face e voltar a lutar em defesa de seus direitos e do retorno ao processo democrático no Brasil. Portanto, formar é emancipar.